Pessoal, então vamos lá. Vamos começar aqui. Acho importante a gente também ser pontual com todo mundo que entrou na hora certa, né? Bom, primeiro queria agradecer pela presença de vocês, pela confiança. É muito legal poder estar começando esse projeto, né? Um projeto novo, especial aqui para mim, para essa nova fase, né? Eu estou estudando IA há bastante tempo já. Eu brinco que eu comecei pelo mais difícil, né? Que foram os agentes, e depois entendi que esse lado educacional, esse aspecto tinha um impacto legal sobre as pessoas, percebi essa demanda, percebi que as pessoas ainda não tinham, de certa forma, começado a entender a IA da forma como deveriam, né? Então, eu percebi que a gente tinha que começar pelo começo. Então, eu acho que até de certa forma essa aula aqui tem esse viés, né? Essa aula ela tem esse viés de mostrar para vocês o início, algumas dicas, alguns pontos aí que eu acho importante passar. Às vezes, quando a gente pensa em inteligência artificial, a gente pensa na IA como uma coisa muito complexa, a gente pensa já no robô, na coisa respondendo mensagem, fazendo coisas pra gente, atuando automaticamente, né? E isso ela faz também, né? Ela faz, mas uma coisa que ela também faz são coisas mais triviais do nosso dia a dia que nos ajudam imensamente. Eu sou prova viva disso que a IA faz, porque, de certa forma, tudo que vocês estão vendo aqui, tudo, envolve inteligência artificial, envolveu, de alguma forma, alguma ferramenta de IA, alguma ferramenta de criação de imagem, alguma ferramenta de criação de vídeo, alguma ferramenta para conseguir desenvolver o texto. Então, assim, eu sou prova viva de que a IA, de fato, revoluciona o nosso trabalho, né? Então, eu consegui fazer talvez um trabalho aí de muitas pessoas sozinho ou com pouca ajuda, né? Então, algumas poucas coisas aí ao longo desse caminho eu subcontratei, eu fiz alguma coisa nesse sentido, mas foram muito poucas mesmo, né? Então, realmente, grande parte desse trabalho que vocês estão vendo aqui foi feito sozinho. Então, hoje a gente tem um convidado muito especial, que é o Luiz também, que vai falar sobre um tópico que eu adoro, que é sobre os agentes, né? Eu sei que isso é uma coisa que desperta bastante interesse, todo mundo quer saber, e o Luiz, acho que tem poucas pessoas melhores para falar sobre isso. Ele está fazendo isso já há algum tempo, já em nível de produção, né? Vendendo para empresas, fazendo funcionar e tudo isso. Então, de fato, ele pode passar toda essa experiência de uma forma com propriedade. Então, sem mais delongas, vamos começar, eu acho que pelo primeiro ponto, que é falando um pouco sobre a experiência do Fluente Digital 3.0. Eu acho que eu já expliquei nas aulas por que Fluente Digital, né? A gente está numa era aí do código e do software 3.0. O Andrew Karpathy, que é uma referência aí no setor de inteligência artificial, ele deu esse nome, inclusive ele deu muitos nomes. O Andrew Karpathy foi o cara que inventou o termo vibe coding também. E ele fala que a gente está na era 3.0 do software, né? Então, eu decidi adotar essa terminologia, tá? E é importantíssimo explicar, né? Por que que a gente chegou aqui. Bom, aqui a gente tem alguns alunos, tem algumas pessoas que já estão usando o portal até de uma forma intensa, fico muito feliz. Eu consigo ver quem vai concluindo as aulas, consigo ver que horas concluiu e tudo isso. Fiz isso sozinho também, né? Através lá do software de vibe coding, que é o Replit. Então, eu fico muito feliz de ver que vocês estão fazendo as aulas, aproveitando. E temos alguns convidados aqui, né? Alguns
algumas pessoas que vão começar o curso ou ainda estão indecisos e tudo, então quero mostrar muito rapidamente. Eu tenho certeza que alguma coisa eu devo agregar também para quem está fazendo já as aulas, né? Então esse é o nosso portal. Deixa eu dar um refresh aqui para ver se está tudo certo. Esse portal eu fiz 100% no Replit, então isso é uma coisa que eu já queria deixar essa sementinha para vocês. Eu sou apaixonado pelo Replit, é um software que está evoluindo assim, muito rápido, né? Então tudo que a gente fala, tem uma terminologia que é chamada de front-end, né? Quando a gente fala aqui da interface do usuário e tudo que vocês usam, né? Como vocês interagem aqui com os vídeos e tudo. Então tudo isso daqui, todo esse portal foi feito, né, todo o front-end foi feito com o Replit. E aqui, né, eu já tinha posto ali como um último bullet point, a gente tem as aulas de Replit, tá? Então, para todo mundo que quiser criar um aplicativo, quiser brincar, quiser criar um dashboard, quiser criar, sei lá, né, tô olhando aqui a cara da Sara, a Sara é advogada. Então, poxa, vai lá fazer um software para, sei lá, ter peças jurídicas ali para ela conseguir acessar de vez em quando. É muito fácil fazer, pessoal. Então, essa é uma ferramenta mais avançada. Eu não começaria por aqui, mas definitivamente é algo que também, assim, como testemunho, né, vivo, eu digo que funciona muito bem. Eles acabaram de captar 250 milhões de dólares hoje, eles anunciaram isso. Então, com certeza, eles vão ficar aí por muito tempo e é uma ferramenta fantástica. Bom, dito isso, né, já falei sobre o portal, algumas pessoas têm tido dificuldade em acessar o calendário. Então, o calendário fica aqui nos recursos, tá? E aqui tem alguns recursos. Então, a gente tem os GPTs, né? Então, quando você quiser criar um copy para post, por exemplo, você pode clicar aqui no GPT. Tem aqui o acesso ao Google Drive dos estudos, né? Então, tudo que eu vou achando de estudo sobre inteligência artificial em PDF, né? Eu vou pondo aqui nessa pasta, tá? Então, tem um monte de coisa legal que com certeza vocês que quiserem pesquisar mais fundo, estudar. Esse relatório, por exemplo, da Bond tem 340 slides. Então, cara, assim, para quem quiser ir fundo, fazer um trabalho, analisar, colocar esses estudos na IA, né, para fazer uma leitura dinâmica, tá tudo aqui. E o calendário, ele fica aqui nos recursos, tá? Aqui no começo. Então, chama Agenda das Aulas. Se vocês clicarem aqui, vocês vão cair no Google Agenda, tá? E tem aqui as agendas. Então, a aula de hoje está aqui no dia 10 e a nossa próxima aula é no dia 24. Sobre as aulas ao vivo, né? Então, clicando aqui, né? Você vai ver aqui o link da aula, tudo, e daí aqui você consegue acessar a aula no dia e horário, claro, tá? Que vocês quiserem. Outra coisa importante falar sobre as aulas ao vivo, né? As aulas ao vivo, elas vão ficar em um módulo aqui, tá? Eu acho que eu até deixei aqui, ó, tem um módulo aqui de gravação de aulas ao vivo, né? Inclusive já tem uma aqui que eu fiz no YouTube, tá? Eu fiz uma aula ao vivo sobre o método Huberman, que é um cara fantástico aí. Inclusive o João gosta muito, as meninas aí trabalham com o João, né? O Huberman é um fera, um neurocientista, e eu fiz essa live no YouTube sobre como aprender, né? Formas de aprender. Então, uma live rápida de 19 minutos, que tem um monte de insights sobre aprendizado. Então, vocês estão aqui para aprender, e o Huberman, nesses 19 minutos que eu tentei sintetizar aqui, ele fala muito sobre como aprender, como fixar aprendizado, os métodos, né? E aqui também a gente está falando de produtividade, a gente quer eficientizar nosso tempo, a gente quer fazer mais com menos tempo e de preferência ter tempo sobrando para a gente, né? Então, a ideia dessa aula é exatamente fazer com que vocês façam mais em menos tempo. A ideia desse curso todo, um pouco, de certa forma, é isso, né? Que vocês produzam mais e melhor em menos tempo e, de preferência, a gente possa fazer as coisas que a gente gosta, ficar com a nossa família, descansar, enfim, todas as coisas que a gente também merece muito, né? Inclusive, uma das nossas alunas que não pôde estar aqui, a Fernanda, a gente trocou uma ideia super legal sobre isso.
Ela não está sofrendo, tá? Ela está na Europa, então fiquem tranquilos em relação a Fernanda, ela não tá em sofrimento aí. Ó, e daí assim, também outra coisa que queria passar para vocês, a Zexia, né? Inclusive, Sayara, muito obrigado pelo elogio, eu recebi pelo João, que você está usando, né, a nossa agente de inteligência artificial, a Zexia, pelo WhatsApp. A Zexia, aí, obrigado. A Zexia é uma ferramenta que vai melhorar muito, tá? Ela só começou. Uma coisa que, por exemplo, vocês vão ver a Zexia fazendo logo, mandando imagem, então a Zexia vai gerar imagem. Vocês vão ver a Zexia melhorando a voz, né? Essa semana até mandei uma voz aprimorada da Zexia, né? Então hoje a Zexia ainda tem uma voz robótica. Ela está usando uma versão mais antiga do Eleven Labs. E ela vai ter uma versão nova de voz, com emoção e tudo, que é uma coisa que eu vou falar aqui nessa aula. Então, utilizem a Zexia, tá? É uma ferramenta que só tende a crescer. Ela está no WhatsApp de vocês, ela usa o Gemini 2.5, que é uma dos modelos de linguagem mais parrudos que tem, tá? Então, cara, assim, vocês estão em boa companhia, né? Entre aspas. Bom, certificado para todo mundo, né? Às vezes você trabalha numa empresa, você está construindo sua carreira, vai buscar um emprego, ou mesmo, sei lá, né, para construir uma reputação lá no LinkedIn, nas ferramentas que você usa. Eu vou instalar uma ferramenta de certificado que ela é uma ferramenta que tem, inclusive, link do certificado, ela tem certificação hash lá no LinkedIn. Então vocês vão poder usar esse certificado, ele vai ter mais solidez do que simplesmente um PDF ou uma imagenzinha ali qualquer, tá? Então, isso daí é também outra mensagem que eu queria dizer para vocês. Sobre a Promptoteca também, ela está sempre crescendo, tá? Uma coisa assim que é importantíssimo dizer sobre a Promptoteca. Ela usa o método Copper. Então, para quem chegou no método Copper aqui no módulo de prompts, né? Então, aqui no nosso primeiro, né, módulo, eu pus até como módulo 1, porque a gente tem o módulo 0, que são aqui os principais fundamentos, eu falo sobre inteligência artificial, o que é, os modelos e tudo isso. Mas o primeiro módulo é, de fato, o módulo 1, que é o módulo de prompt. E a Promptoteca foi bastante trabalho envolvido, tá? Então, assim, eu queria também dizer assim, não são só prompts que eu peguei de algum lugar, que eu comprei, eu fiz esses prompts, claro que eu usei modelos que eu fui achando na internet, mas eu refinei esses prompts com o método Copper. E assim, eu enfatizo isso nas aulas de abertura, enfatizo isso em algumas outras aulas e vou continuar enfatizando em todas as nossas aulas ao vivo. Pessoal, o método Copper é um método que eu não inventei, né? Não veio da minha cabeça, assim, não, vou inventar um novo método de prompt, né? Até porque, poxa, eu tava falando com o nosso amigo Silvio aí, que eu vi que entrou, fiquei feliz que o Silvio entrou, e o Silvio disse o seguinte, né? Eu falei pro Silvio, num bate-papo hoje por telefone, falei, Silvio, se alguém te disser que é um profundo especialista que sabe tudo de IA, desconfia, né? Porque sai coisa todo dia, não é toda semana, é todo dia, né? Então, tem esse ponto, mas tem muita coisa já construída, tem muita pesquisa e tudo isso. E uma coisa que eu vejo muito na internet, inclusive em outros cursos, porque eu fiz muitos outros cursos antes de criar esse, uma forma muito rasa de explicar prompt, normalmente explicando prompt, dando prompts prontos, né? Então, a Promptoteca tem aqui os prompts prontos, mas aonde vocês vão aprender a fazer prompt é aqui no módulo, tá? E o método Copper, ele é simplesmente uma compilação desse aprendizado. Então, ele fala, né, sobre esses pontos aqui de zero shot, few shot. Cara, se tem uma coisa que funciona quando você vai fundo, né, é few shot, tá? É dar exemplos. Few shot nada mais é do que dar exemplos, né, para IA quando você vai soltar. O Luiz, por exemplo, trabalha com a gente, né, Luiz? O prompt do agente é gigantesco. O prompt do agente tem exemplos, né? Você fala como você quer o output. Funciona, não é um negócio banal, né? Não é uma coisa que eu tirei da minha cabeça. Então, lá no Copper, por exemplo, a gente tem lá por último, né? A letra R é resultados. E o que são os resultados? São exemplos, né? Claro que eu usei o R para conseguir chegar aí, montar a palavra Copper, né?
Então, Chain of Thought, que é a cadeia de pensamento, um negócio que funciona pra caramba. React, que é um método do Google e tudo isso. Então, pessoal, e Markdown também, assim, cara, a hora que vocês forem para métodos mais avançados de criação de prompt, né, você precisa montar Markdown, precisa fazer fill shot em todos os... De forma nenhuma, né? Tem muita coisa que eu uso prompts aí de uma linha. Mas, quando vocês vão mais fundo, Markdown é essencial e é muito fácil, né? Vai testando e tudo que vocês vão aprender rápido, tá? Uma aula de Markdown tem 20 minutos, né? Então, não é nada assim, não é engenharia de foguete, nada disso, tá? Então, esse é um outro ponto que eu queria dizer para vocês, tá? E reforçar aí sobre a Promptoteca. E daí, por último, só para dar esses primeiros toques aqui, até porque essa aula fica gravada e as pessoas que assistirem depois é importante entenderem e ouvirem isso, né? A gente tem a comunidade do WhatsApp, então para quem ainda não entrou, entrem, né? Eu mando convite, reforço bastante isso aí para vocês o tempo todo. Então, assim, entrem na comunidade. Se você foi convidado, eventualmente cancelou ali o convite, alguma coisa assim, vai no e-mail que você recebe, tá? E lá você vai ter o link da comunidade. Participem da comunidade, tudo de importante, os convites, tudo. Eu vou mandar na comunidade. Hoje eu preferi usar a Zexia para mandar para todo mundo pessoalmente, mas uma hora não vai dar para fazer isso, né? Até porque o WhatsApp vai me bloquear se eu ficar mandando para todo mundo. Então, usem a comunidade para acessar aí os nossos comunicados, olhem seus e-mails, vou sempre mandar por e-mail também, reforçando, tá? Então, esse é um outro ponto. Tá? A gravação das aulas ao vivo eu já falei, então vai ficar lá num módulo específico. Peço só um pouquinho de paciência, então se você quiser reassistir essa aula, né, eu tenho aqui no meu sangue edição de vídeo, adoro editar vídeo, vocês vão ver que várias das aulas são editadas, né, eu gosto de tirar o silêncio, cortar alguns raciocínios que eventualmente eu demoro muito para chegar e tudo isso. Então, essa aula também, né, eu vou editar antes de subir ela, tá? Então, peço só uma paciência, alguns dias até essa aula subir, para vocês até conseguirem assistir de forma mais dinâmica, tá? A questão do diagnóstico pessoal, isso é uma coisa que eu posso falar aqui, talvez isso seja uma coisa até que eu corte aí do futuro, porque isso não vai ser para todo mundo, mas para todos que estão aqui, tá? Eu estou oferecendo esse diagnóstico, está sendo riquíssimo esse diagnóstico, então todas as pessoas que eu conversei até agora e fiz o diagnóstico, a gente conseguiu chegar aí a alguns pontos assim de melhoria, de coisas a melhorar, né? Cada um de vocês tem uma demanda, um trabalho específico e tudo, então o lance do diagnóstico tem sido muito rico, né? Eu fiz com alguns de vocês, outros que querem primeiro estudar antes para depois fazer o diagnóstico, e todo respeito em relação a isso, tá? Então, a hora que vocês se sentirem prontos, vamos fazer, dura 1 hora no máximo, e é uma coisa que a gente seta, né, os parâmetros, e eu vou dando os caminhos para vocês de onde estão as aulas mais importantes para vocês, tá? E eu já falei do Replit, né, então só queria dar um toque nisso e nessa questão aí que eles estão crescendo cada vez mais. Bom, dito isso, eu queria dar uma dica, eu não sei, assim, até queria ouvir de vocês. Alguém já ouviu esse termo, né, as frutas baixas no pomar? Ou talvez o lance do low hanging fruits em inglês, alguém já ouviu isso daí, esse termo, sabe o que é, como funciona isso daí? Né? Então, o que é a fruta baixa? Né? Então, até criei uma imagem com inteligência artificial, né? E pus aqui. Então, se a gente tem aqui essa árvore, né? Qual que é a fruta que você pega primeiro? É essa daqui de baixo, não é essa daqui que tá madura, bonitinha aqui, que tá fácil de pegar, né? Depois, se tiver acabado essa fruta, daí a gente vai se esforçar, pegar uma escada e pegar as frutas mais altas ali no pomar, na nossa árvore, né? Então, pessoal, qual que é a dica, né? Também estava conversando com a Helena hoje, trocando uns áudios, e ela falou até uma coisa parecida. Eu falei, poxa, Helena, eu vou falar sobre isso hoje. Às vezes a gente quer fazer grandes coisas, mas, poxa, será que se eu usar IA para me ajudar a refinar meus prompts, organizar e anotar reuniões, né? Então, por exemplo, poxa, reunião, tem coisa mais improdutiva, né, que toma mais tempo do ser humano do que reunião. Será que se você usar IA
para primeiro pautar a reunião antes da reunião começar e eventualmente gravar a reunião e usar a IA para depois resumir essa reunião, para determinar quem falou o quê e tudo isso, né? Existem milhares de ferramentas, a gente pode colocar isso numa aula aí no futuro. E também nas aulas de ChatGPT, para quem já tem Apple, tá? Você já pode fazer anotação de reunião no Apple, tá? Então eu pus nas aulas de ChatGPT, apesar de eu ser usuário de PC e não poder usar, tá? Eu peguei uma gravação lá, um vídeo de YouTube e mostrei para vocês como vocês fazem o uso de gravação de reuniões, tá? Pelo ChatGPT, analisar planilhas. Então, por exemplo, você tem uma base de dados lá simples, né? Você não precisa ter uma base de dados gigantesca, você tem uma base de dados simples. Poxa, será que ao invés de você gastar 40 minutos, não vale a pena você botar lá a planilha no ChatGPT, que é ótimo para isso, e rodar aquela planilha para analisar os dados, ver se você chega a alguma conclusão, se tem alguma tendência ali, se tem alguma coisa que está muito óbvia e que você não viu, né? Então, isso tudo são pontos que eu recomendo fortemente. Pensa na fruta baixa do pomar, né? Não queira sair querendo construir um foguete antes de você, né, ter pelo menos subido uma escada, testado essas ferramentas, né? E a questão aí também, né, uma outra coisa que a IA agrega muito é no gargalo de competência. Isso daqui está no relatório da OpenAI, tá? Que é o seguinte: antes a gente precisava de outras pessoas eventualmente para pedir informação, para chegar a algum resultado. Então, para pensar, né? Empresa, por exemplo, poxa, você tinha que pedir eventualmente para alguém fazer uma imagem para você colocar num post no Instagram. Ou você precisava pedir para alguém fazer um anúncio, ou você precisava pedir para alguém fazer um resumo de texto, ou você precisava pedir para alguém analisar uma planilha. E agora, esses gargalos de competência, ou seja, essas pessoas que você contava para fazer uma coisa que você não sabia fazer, esses gargalos de competência estão começando a não existir mais. Por quê? Porque você não precisa mais dessas outras pessoas, você precisa só de uma ferramenta de inteligência artificial. Ah, Zé Renato, isso quer dizer que a gente não vai mais precisar das pessoas? Claro que não. A gente vai precisar muito das pessoas, mas talvez para outras coisas que sejam mais importantes do que essas coisas triviais, né? Então, fica aí também uma dica, tá? E uma dica importante. Bom, e daí, aonde que eu começo então, né? Vamos pensar aqui na nossa árvore, no nosso pomar. O que eu faço então? O que é a fruta mais baixa do pomar? E isso daqui também é do relatório da OpenAI, e basicamente é o seguinte: você tem aqui dois eixos, né? Então aqui o vertical é alto valor e baixo valor. Então tudo que está aqui, esses dois quadrados, esses dois retângulos aqui abaixo aqui, eles são de baixo valor. E tudo que está acima é de alto valor. E aqui para a esquerda a gente tem as coisas de baixo esforço, né? Então esses dois retângulos aqui são coisas de baixo esforço, né? E aqui, né? Baixo esforço. E aqui a gente tem as coisas de alto esforço, né? Então, por onde você vai começar? Poxa, claro que você vai começar pelas coisas que tem baixo esforço, ou seja, a fruta está lá baixinha no pomar, e tem alto valor, a fruta madura, bonitinha, a frutinha mais bonita que a gente conseguir colher, certo? Então, pensando nesse conceito do pomar, é isso, né? Se a gente bater o olho lá na árvore, poxa, qual que é a primeira fruta que eu vou colher? A mais bonita, a mais madurinha, gostosa ali, né? Com cara de docinha. E a que tem, né, menor esforço, que está mais baixo. Se tiver uma muito docinha, mas tiver a 4 metros de altura, poxa, daí fica mais difícil, né? Então, a gente começa por aqui. Então, esse daqui é nosso quadrante número 1. Daí depois, poxa, esgotei isso daqui, não estou mais vendo pontos que eu consigo, né, fazer fácil no meu dia a dia e que tem alto impacto. Então você vai, né, depois para as que tem mais impacto e maior esforço, né? Então você vai vir para cá, né? E daí também você vai vir terceiro lugar para as que tem baixo valor mais baixo esforço, né? Então, poxa, é uma coisa muito boba, sei lá, vou responder um e-mail que não é tão importante assim. É super fácil responder, né? Eu jogo lá um prompt de 2 linhas, eu respondo um e-mail. Tem baixo esforço, mas tem baixo valor, não vai mudar minha vida e tal. Tudo bem, você vai vir aqui. Então, esse é o terceiro ponto. E o último ponto, que talvez você não deva abordar, né? Às vezes o ser humano é um bicho que gosta de fazer coisas
de baixo valor e alto esforço, né? Infelizmente a gente é assim. Às vezes a gente fica ali perdendo um tempão em coisas de baixo valor e alto esforço. Mas essa daqui, a dica é, você não faz, você desprioriza, né? Então, inclusive tem essa palavra aqui, né? Talvez você, só se você não tiver mais nada para fazer, daí você vem para esse quarto quadrante. Mas muito difícil você não ter mais nada para fazer, né? Então, fica aí essa dica, né? Então, quais que são os pontos mais óbvios, né? Criação de conteúdo, muito fácil de fazer criação de conteúdo hoje em dia, ainda mais com os prompts copy, ainda mais com todos os conhecimentos que vocês estão adquirindo aqui no curso. Então, pessoal, usem, né, e abusem disso tudo que vocês estão olhando. Pesquisa, né, o ChatGPT, o Gemini, todas essas ferramentas, elas são fantásticas para pesquisa, né? Então, hoje estava falando com a Ana Flávia também, a Ana está comprando um computador, e ela falou, poxa, Zé, o ChatGPT é ótimo para ajudar a gente a decidir um produto, sobre um produto. E é mesmo, né? Assim, puta, eu já fiz várias vezes algumas coisas que eu fui comprar alguma coisa e com o ChatGPT, assim, fica tão mais fácil, né? Ele dá os critérios para você decidir. E para tantas outras coisas, né? Então, para o nosso trabalho, você quer estudar como funciona marketing digital, um conceito específico e tal, pesquisa, ele é muito bom, né? Você vai conversando com ele, fazendo os prompts de iteração. Vibe coding, né? Que eu já falei do Replit. Então, o vibe coding foi um termo inventado pelo Andrew Karpathy. Dá para a gente fazer uma aula de 2 horas sobre vibe coding. É um termo aí de, sei lá, talvez não mais que 5 meses. Pra vocês verem como as coisas na IA são todas muito novas, né? Eu lembro quando surgiu, eu sigo o Andrew Karpathy no X, e ele falou de vibe coding e o termo pegou, né? Então, basicamente, seria fazer o código no vibe, né? Só no sentimento e tal. E realmente funciona. A hora que vocês conhecerem o Replit, vocês vão pirar nisso daí para quem precisar. Análise de dados, que eu já falei, então botar planilha, soltar relatório, tudo isso. Ideação e estratégia, então vocês pensarem, por exemplo, eu estou criando também um produto aqui, enfim, uma pessoa que me segue aqui pediu para eu criar um produto para ele, um sistema para ele. E daí hoje eu fiquei trocando uma ideia longa com o Gemini e tal. O Gemini tá top, por isso que eu fico tão feliz, inclusive, de ter Nasexia. E o Gemini, ele me deu milhares de ideias de como determinar as coisas a fazer, o que era importante, o que não era importante, o que era bom pensar na primeira fase, o que não era bom pensar na primeira fase. Então, tudo isso, né, vocês conseguem fazer. E automações, que nosso mestre Luiz aí vai falar um pouco sobre isso hoje, tá? Então, a gente vai falar um pouco sobre automação, que poxa, assim, não tem jeito, né, de falar de IA e não falar de automação. São coisas que andam juntos. Bom, essa apresentação, obviamente, vocês vão ter acesso a ela lá no módulo, né? Tem 2 links aqui, claro que eu não vou, né, falar sobre os links especificamente, não vou ficar lendo aqui, mas aqui tem 601 casos de uso feitos pelo Google agora em abril de 2025, tá? Então, eu duvido muito que alguém não vai encontrar um caso de uso aqui sobre o seu setor, tá? Aqui, 600 casos de uso, então tem um monte de exemplo. Você vai falar, poxa, Zé, não fala inglês. Pô, clica aqui no cantinho, né, do seu navegador, do seu Google Chrome, põe no Translate aqui, né, no traduzir, e daí, olha só que bonitinho, ele já fica em português para você ler em português, né? Então, para quem não sabe, clicou aqui no cantinho, traduzir, tá? E vocês já conseguem ver em português os 600 casos de uso. E aqui também, né, um PDF da OpenAI, a OpenAI, para quem está começando aí, é o criador do ChatGPT, né? Então a OpenAI é a empresa dona do ChatGPT. E eles soltam bastante estudo, eu tento botar tudo que eu posso aqui, né? Então vocês vão ver até que eu começo por OpenAI aqui, ó, tá? Para vocês conseguirem achar fácil aqui nos PDFs do aluno, né, que eu pus aqui para vocês, tá? E um deles é esse daqui. Então ele fala, inclusive, né, vocês veem, eu não ouso ficar inventando as coisas aí sozinho, né? Claro que aqui, ó, a gente tem aqui aqui falando sobre exatamente isso que eu estava mostrando para vocês, tá? Que é automação, criação de conteúdo, tudo isso, tá?
E aqui também fala um pouco daquela questão das frutas baixas no pomar, tá? Se não está aqui nesse relatório, está em outro, mas é isso. Bom, então, resumindo, né? A hora que a gente vai pensar, então, nas frutas baixas do pomar, pessoal, abrindo aqui de novo, resumindo tudo isso que eu falei, né? Ficam algumas dicas. Então agora a gente tem nossas frutinhas aqui colhidas, bonitinhas, né? E ficam aí as dicas que eu quero dar para vocês. Olha, primeira coisa, né? Você ter uma IA com memória, com setup correto, seu chat GPT está bem setado, isso vocês vão aprender nas aulas de chat GPT, mas eu vou dar uma canjinha aqui para vocês, né? Para quem ainda não faz isso, eu imagino que seja a maioria, porque eu estudei bastante aí para ver o tanto que isso é importante. Então, ó, clicou aqui no cantinho esquerdo, né? Aqui você tem personalizar chat GPT. Então aqui você dá as instruções para o seu chat GPT sobre quem é você, né? E instruções sobre ele para ele usar sempre. Então essa é uma dica que eu dou nas aulas, inclusive esse prompt está disponível para vocês lá, né? Eu ponho, ó, quando meus inputs e perguntas forem vagas, faça perguntas de follow-up para aumentar o contexto, porque contexto é tudo na IA, né? Nos módulos de prompt vocês vão aprender isso. Então, pessoal, aqui o que significa isso daqui? Eu deixo aqui para quando eu for preguiçoso, o ChatGPT já falar, ó, Zé, tá incompleto aqui, olha isso daqui que me dá mais contexto porque eu não estou conseguindo chegar a essa conclusão sozinho, né? Outra coisa, teve gente que brigou aí com o ChatGPT 5, falou que não era bom, que não estava gostando e tal. Cara, às vezes porque não estava gostando da personalidade, né? Então tem 5 personalidades aqui, ó. Tem a padrão, que é a que eu mais uso, mas tem a cínica também, que você só vai usar se você quiser passar nervoso, né? Quiser brigar aí, tiver afim, tiver de mau humor. A robótica, que é uma coisa bem mais direta e eficiente. Ouvinte, que é uma, sei lá, talvez você vai usar aí para terapia, né? Para alguma coisa quando você quiser falar, se estiver usando modo de voz e tal. Ouvinte é muito boa, ela é mais acolhedora. E a nerd, que ela é mais exploratória. Então a nerd ela vai sempre te dar respostas mais complexas, mais dado e tudo isso. Funciona, tá? É fantástico, é muito legal. Então aqui é a parametrização, tá? Daí a gente tem as memórias também, daí eu não vou abrir aqui porque, né, tem coisas pessoais, mas a gente tem aqui as nossas memórias do ChatGPT. Então, olhem as memórias e, inclusive, parametrizem memórias. Isso eu não vou ensinar nessa aula. Tem lá uma aulinha linda para vocês sobre memória de ChatGPT, tá? Lá no módulo de ChatGPT. E vocês dizem para ele. Então, olha, ChatGPT, eu trabalho com advocacia. Eu trabalho com um agente de inteligência artificial. E você diz para ele memorizar. Tá no prompt mesmo. Ó, memorize isso. E ele vai jogar isso para a memória dele e vocês vão ter um chat GPT que vai estar sempre mais atualizado sobre os seus pontos, tá? Essa é uma dica importante para você ter a sua fruta baixa no pomar. Segundo ponto, agenda tarefas, tá? Então, cara, é tão fácil agendar tarefas, né? Tão fácil também na aula lá sobre agendamento, uma aula de talvez 9 minutos, tá? É muito fácil, eu estou usando pra caramba. Então, por exemplo, eu assino muito newsletter, né, de AI, né, de inteligência artificial. E lá tem os agendamentos automáticos. Então, ponho agendamentos 2 vezes por semana para ele ler meus e-mails de newsletter e me dar um resumão sobre os meus e-mails. Ele se conecta sozinho aos meus e-mails, tá? Então, para quem ainda também não está, né, não tá usando o recurso, né, aqui nos conectores, vocês veem aqui, eu falo muito sobre os conectores, né, talvez até demais, tá? Então vocês veem aqui, ó, eu acho que eu mexo tanto aqui que não está conectado agora, mas, por exemplo, tem aqui meu Google Drive, tá? Vocês veem aqui, ó, usar conectores, né? E vocês conseguem acessar aqui, ó, o Gmail. Ele tá até agora ficando automático, olha que doideira. Ele tá, né, ele nem tá mais, você não precisa nem acionar mais ele, tá? Mas você consegue conectar aí seu Outlook também, enfim, se você usa outras ferramentas, tá? Ou ferramentas da Microsoft. Parece que eles fizeram uma super atualização aí do OneNote, do SharePoint aqui, ó. Tá? Então todo mundo que usa ambiente Microsoft também pode voar aí com o ChatGPT. Então esse é outro ponto importante, tá? A outra questão é encontrar tarefas repetitivas. Então já falei, né? Busca essas tarefas, essas frutas mais baixas no pomar e cria um agente GPT, né? Agente GPT também temos aula sobre isso, é uma coisa um pouquinho mais avançada, mas, por exemplo,
sei lá, tava falando com a Helena hoje também, ela falou que faz lá os prontuários médicos e tudo. Meu, talvez se ela criar um GPT ali já com prompt, porque daí você não precisa repetir o prompt, né? Então você sempre vai ter o mesmo prompt ali, você só solta o que você precisa e ele já faz aquela tarefa. Eu tenho tanto GPTs como eu crio também gems no Google Gemini, que é a mesma coisa que GPT, só que lá no ambiente do Gemini. E os gems eu uso muito para criar, eu uso muito para criar a descrição de vídeo que eu vou postar. E por que que eu uso lá no Gemini? Porque o Gemini lê vídeo. Ele lê tanto vídeo de YouTube como ele lê vídeos MP4. Então eu pego os vídeos MP4, jogo lá e ele lê vídeo de 1 hora, lê vídeo enorme. Tá? Então você fala, olha, resume esse vídeo, ficou bom. Cara, assim, uma outra coisa que me impressiona, né, no Gemini. O Gemini tá ficando muito bom o tempo todo, ele tá melhorando muito. O Google é muito rico, né? Tem muita gente desenvolvendo e tudo. E o Gemini, ele vê as imagens, tá? Eu testei umas coisas assim de falar, ó, ficou bom esse slide, e eu não falo sobre o slide. E ele vê o slide. Então, assim, ele não só ouve o que você está falando, mas como ele vê as coisas e ele avalia a visão. Então é uma loucura, assim, é realmente uma coisa impressionante, tá? Então fica aí uma dica legal para quem usa vídeo, trabalha com vídeo. Eu acho que o Silvio também, depois o Silvio fala aí no final da aula, se ele quiser. Acho que ele trabalha com vídeo também lá em Santos, enfim, não lembro, a gente falou rapidinho. E daí, assim, fica aí essa dica para quem trabalha com vídeo. Bom, outra coisa, ser humano é um bicho acomodado, né? A gente é muito arraigado aos nossos hábitos. Então a gente tende a abrir o Word, a gente tende a abrir o Excel, a gente tende a querer fazer copy-paste, né? Então copiar e colar e tudo isso, porque a gente fica sem paciência, né? A gente põe lá um primeiro prompt, não sai da forma como a gente quer e a gente vai para o hábito antigo. Não, se tem uma dica que eu posso dar para vocês, não desiste de primeira, tá? E falando até com a Fernanda, né? Não tá aí, mas eu falei com ela esses dias, a gente fez o diagnóstico e foi uma sacada super legal que a gente ali na conversa teve. Cara, assim, quer um jeito, uma motivação para você não desistir na primeira, né? Para você se lembrar, para vocês nunca mais esquecerem no uso de inteligência artificial e na fluência de inteligência artificial de vocês, né? Entra no Twitter, né? No X, entra, né? Nas ferramentas e vê o que está saindo. É simples você ter motivação para não desistir de primeira, né? Vocês vão ver aqui, pessoal. Coisa mais linda, o pessoal tá fazendo cada coisa, né? Agora a gente tá nessa idade aí, nesse momento do Nano Banana, né? Que eu vou citar aqui. Meu, assim, a turma tá fazendo coisas fantásticas, né? Imagens fantásticas. Vocês sinceramente acham que o pessoal tá fazendo isso, eles têm esse resultado no primeiro prompt? Claro que não, né? Isso que é importante dizer para vocês. Claro que não. O pessoal tem isso daqui depois que eles tentam muitas vezes. Teve, né? Não sei quem lembra da Gina, da Marisa Maiô. Marisa Maiô, vocês lembram? Alguém lembra? E se alguém lembra, depois levanta a mão. O que é a Marisa Maiô, né? Marisa Maiô é um vídeo, é uma série, né, de inteligência artificial que um cara criou no Instagram. Se vocês não viram a Marisa Maiô, depois terminando a aula, que vocês vão ver a Marisa Maiô, que é excelente. E um menino do Rio de Janeiro, muito perspicaz, inclusive não é só genialidade da AI, é genialidade do menino, né? Ele foi lá e fez um programa de auditório, a comédia do absurdo, assim, né? Então ele faz coisas que nunca a gente faria de verdade, né? Então ele fala lá né? Enfim, ele dá exemplos lá, né, de coisas malucas. E daí eu vi um vídeo sobre o método de criação dele, né? Ele saiu até no Fantástico. E, meu, assim, às vezes para fazer uma cena de 2 minutos, ele demorava 2 dias. Né? Ele ficava lá fazendo. E daí a hora que saía o que ele queria, ele punha lá né, punha lá na sequência. Daí ele fazia a próximo pedaço, o próximo pedaço. Então é isso, pessoal. Então, assim, essa é a dica que eu dou, né? Às vezes a gente olha as coisas no Instagram prontinhas lá, né? Enfim, no TikTok e tal. Daí você fala, não, mas pô, eu não consigo fazer. Não, é porque você não tentou o suficiente. E você tem agora o curso Fluente Digital para você saber como fazer, né? Como colocar os prompts, como usar as ferramentas, enfim, tudo isso, tá?
E daí por último, né, meio que ato contínuo do que eu acabei de falar, né, gaste tempo testando. Testa, aperta os botões, vê para que serve. Não vai explodir, não vai quebrar, fica tranquilo, né? Não é um motor de carro, né? Então clica na configuração, vê o que está acontecendo aqui, aperta, testa como é que conecta o Outlook, vê o que acontece, né? Vai na memória, tira a memória, põe memória, testa, pessoal, né? Daí vocês vão falar, poxa, Zé, mas eu não tenho tempo. Ninguém tem tempo hoje em dia, né? Para nada, ninguém tem. Só que é o seguinte, eu queria também deixar isso daí, essa mensagem, né? Você está investindo tempo para ganhar tempo, né? Então você está botando lá 5 minutos de teste, meia hora de teste, você vai ganhar quantas horas na sua vida? Quantas horas vocês vão ganhar na vida de vocês se vocês aprenderem a mexer no chat GPT bem, né? Quão na frente vocês vão ficar dos outros, das pessoas, do mercado? Se você é empresário, quão na frente você vai ficar dos seus concorrentes? Se você trabalha numa empresa, né, quão à frente você vai ficar das outras pessoas que querem o seu cargo, ou se você vai buscar emprego numa nova empresa, né? AI hoje é essencial, é uma coisa que os entrevistadores estão perguntando cada vez mais. Então pensa nisso, né? Um investimento de tempo, não é um gasto de tempo, né? Você está investindo tempo para você ganhar muito mais tempo. Lembre-se disso, tá? Então, bom, eu fiquei com compromisso nas aulas ao vivo, né? Eu quero chegar logo no Luiz aqui, porque o Luiz vai falar umas coisas bem interessantes. Mas eu fiquei com compromisso, né, nas aulas ao vivo, de falar de 2 ferramentas por aula. Tem muita ferramenta, né? Daria para fazer uma aula ao vivo todo dia com 2 ferramentas e ainda assim não acabaria, porque tem muita ferramenta legal surgindo todo santo dia, tá? Inclusive, né, uma dica que eu vou dar aqui, ó, isso daqui não estava no script, mas cara, não dá para não falar disso. Tem um site chama There's an AI for That, né? Ele pediu meu login aqui. Mas basicamente, né, There's an AI for That em inglês significa existe uma IA para isso, né? Então é essa a tradução. Então, existe esse site em que você vem aqui e pesquisa IA para tudo que você puder imaginar, tem aqui. Então, aqui, ó, tem ferramenta aqui, ó, até desde 2015, tem até antes da IA generativa, né? Então, cara, assim, se você estiver buscando alguma coisa do seu segmento, né, que você não está conseguindo achar, que eu não falei, vem nesse site aqui, que isso daqui é um acerto, assim, é o maior de todos. Tem outros concorrentes hoje em dia, mas esse é o maior de todos. Então, isso não estava no script, mas acho legal falar. Bom, então, 2 ferramentas por aula ao vivo. Eu vou falar de 2 bem legais, bem importantes. Claro que eu não vou dar uma aula inteira sobre essas ferramentas, porque daí daria para eu ficar 4 horas falando sobre cada uma das ferramentas. E a gente pode, né? A gente está todo mundo aqui aprendendo. A gente pode, com certeza, fazer aulas de follow-up depois no futuro sobre isso. Né? Vocês têm acesso direto a mim. Todos que estão aqui têm meu WhatsApp, podem me chamar e tudo. Então, Zé, quero aprender muito sobre Eleven Labs, isso daqui é uma coisa vital para mim. Né? Sei lá, a gente fala sobre isso no nosso diagnóstico, vamos falar sobre isso. Mas, né, eu quero só dar uma passada nessas ferramentas, só para vocês saberem que existe e o que elas fazem, tá? Explicar o uso delas, daí, né, o Eleven Labs, por exemplo, sei lá, cara, talvez dá para fazer um curso só de Eleven Labs, né, um negócio ferramenta aí maravilhosa que surgiu. Então, cara, assim, queria mostrar para vocês primeiro o lado descontraído do Eleven Labs, né? Que é o Fábio Porchat soltou aqui um vídeo, 2 minutos, mas eu não sei, eu acho que não precisa mostrar o vídeo inteiro, mas eu não sei se vocês se lembram da Judite, né? A Judite em 2012, inclusive o Porta dos Fundos, né, com o Fábio Porchat, ficou muito famoso, o Porta dos Fundos, o canal aí de YouTube, ficou muito famoso por causa da Judite, né? O vídeo da Judite. Eu não sei se vocês se lembram, que ele zoava a TIM, né? Porque a Judite era atendente da TIM que atendia super mal, e ele não conseguia resolver o problema, daí ele ia ficando azul, igual o logo da TIM lá, o cara que a TIM anunciava ali na época. E daí eles trouxeram a Judite de volta, eles ressuscitaram a Judite, a Eleven Labs, tá? Com o Fábio Porchat. Fantástico, assim, uma coisa que depois vocês assistem, eu mando lá no grupo para vocês assistirem, tá? Então, é super legal. E basicamente, né, a Judite se tornou uma agente de atendimento por voz, tá? Então,
Você tinha lá a Judite no passado, né? Vamos ver se eu consigo aqui mostrar para vocês. Então, essa é a Judite do passado, vamos ver. Oi, Judite, boa tarde, tudo bom? Boa noite. Alô, Judite de 2012 falando. Como posso não te ajudar hoje? Eu queria te apresentar aqui para os alunos do meu curso Fluente Digital. Olha que honra internacional, Fluente Digital. Antes de eu me apresentar, preciso só confirmar 3 coisinhas. É apresentação, workshop, palestra ou aquele vídeo que vira áudio, que vira slide em loop. Eu falo em 32 línguas. Inclusive o kkkk intensifica. Quer que eu entre Dan, como não sei se tá Judite? saindo áudio aí pra você, é pra gente não tá. Para vocês não tá? Ah, poxa, que pena, não tá. acredito. Achei que tava saindo áudio de vocês. Eu vi que você tava se divertindo Eu tô me sozinho. divertindo sozinho. Pessoal, então desculpa aí. Inclusive, poxa, uma coisa séria aqui que a gente vai ter de problema se o áudio não estiver saindo para vocês, porque eu vou mostrar o Eleven Labs, né? Então, deixa eu ver aqui se eu consigo fazer algum tipo de... Deixa eu ver aqui como é que eu resolvo essa questão, vamos ver. Eu tava me divertindo sozinho, porque o áudio da Judite é muito bom. Deixa eu ver aqui como é que eu posso compartilhar com vocês. Tananã. Vamos ver se ela sai aqui. Oi, Judite, você tá... Vamos ver se Alô, Judite de 2012 falando. Como posso não te ajudar hoje? Não tá ouvindo, né? Saindo aqui, não. Ah, que pena. Bom, talvez vai ter que ficar para a próxima, então. Cara, assim, basicamente ele é um atendente virtual, né? Um agente de atendimento. E aqui a gente tem quase que um comediante aqui falando. É muito engraçado, né? Então, assim, mostra o poder da IA. E daí a gente tem aqui, né? Um atendente, uma Judite muito mais inteligente, né? Então, aqui a gente tem uma Judite que de fato sabe o que está falando. Olá, aqui é a Judite, pronta para te ajudar. E dessa vez eu juro que é para valer. Em que posso te ajudar? Vocês não estão ouvindo, né? Deixa eu ver aqui, não é possível o microfone. Tá, então eu não, acho que eu não vou conseguir solucionar esse problema técnico aqui de uma forma rápida. Então, assim, o que eu vou fazer, ó? Eu vou pular esse ponto, até porque o Luiz tem aí a apresentação dele que eu acho muito legal, né? E vou deixar para falar do Eleven Labs na próxima. Só resumindo para quem quer saber sobre o Eleven Labs, né? Eleven Labs é um criador de voz fantástico. Você pode clonar a sua voz, você pode dublar, né? Então você pode aqui fazer uma dublagem, por exemplo, né? Então hoje eu fiz a dublagem da Zexia, a mensagem que eu mandei para vocês de convite da Zexia. Eu fiz, então, primeiro o vídeo no VO3 e depois eu dublei a Zex em português. Por quê? Porque o VO3 ele só faz vídeo em inglês. Então, eu até tentei fazer um vídeo em português, mas saiu muito ruim. Daí eu vim aqui no VO3 e dublei a Zexia, né? Então, eu vim aqui e criei uma dublagem do inglês para o português. Inclusive, ele faz o lip sync, né? Ele faz com que o lábio dela se mova da forma correta e tudo. Então, Venha hoje para a nossa aula ao vivo. aqui ficou, né? Ele faz a dublagem. Você pode, inclusive, vamos dizer que você é um produtor de conteúdo e você produz conteúdo, por exemplo, e quer fazer suas aulas em espanhol. Você pode usar o método de dublagem aqui e dublar suas aulas para o espanhol, tá? No Eleven Labs. E ele faz assim, uma infinidade de coisas. Então ele clona a sua voz, você pode criar uma voz sua para fazer o atendimento, por exemplo, por WhatsApp, com a sua voz. Ele faz criação de voz por texto, né? Então você pode, por exemplo, escrever um texto e ele cria uma voz. Você pode mudar a voz, você pode criar efeitos, você pode criar emoções e tudo isso. Então é uma plataforma fantástica que nós vamos falar na próxima aula, tá? Então essa daí vai ficar para a próxima e eu vou resolver esse problema técnico aqui na próxima para gente ter isso rodando, tá? E basicamente é isso. E daí, falando, né, do Nano Banana, que, poxa, não dá para não falar do Nano Banana, que é a ferramenta talvez mais hypada aí do momento, né? Então,
falando muito rapidamente sobre o Nano Banana, né, que é essa ferramenta aqui, ó. É a ferramenta que se tornou, né, basicamente o novo Photoshop. Então, é assim que as pessoas têm chamado, né? Por quê? Porque antes a gente tinha as ferramentas de criação de imagem muito mais só para criar novas imagens ou para decompor imagens que você já usava, como por exemplo o prompt reverso de criação de imagens, que eu até postei, fez bastante sucesso aí, talvez alguns de vocês tenham até assistido e chegado aqui através do prompt reverso, tudo. Mas o que o Nano Banana está criando, né? Ele está criando a possibilidade de editar imagens. Então, essa é a genialidade do Nano Banana. Você consegue, por exemplo, juntar duas imagens, né? Olha aqui que legal. A mulher pôs a foto do gatinho e dela, e daí ela junta as duas imagens, né? Então aqui, ó, o cara pôs aqui, ele põe o sofá e muda o estofado do sofá. Você pode criar uma foto de você nos anos 70, mudar a cor do seu cabelo, cara, criar um cachorro gigante na praia, enfim. É infinito, né? Literalmente infinitas as possibilidades, né? Então você pega uma foto de uma flor e uma bota, põe lá um prompt e ele vai fazer a textura da bota, uma textura de flor. Você pega aí um quarto vazio que você tem na sua casa, fala para ele pintar a parede, botar uma estante, botar um sofá e botar uma mesa de centro. Ó, botou um tapete, né? E depois ele vai botar uma mesa de centro aí, ó. E daí entrou, né? Então, assim, cara, muda muito, muda inclusive profissões, né? Um arquiteto, alguém que trabalha com isso e tal, que gastava horas lá editando, fazendo Photoshop, né? O tempo que demorava para fazer uma coisa dessa, pessoal, no Photoshop, assim, era de muitas horas, talvez um dia inteiro para transformar uma foto vazia numa sala assim completa. E hoje você faz aqui em, sei lá, 20 minutos, né? 25 minutos. Então, assim, a revolução do Nano Banana é realmente muito grande, né? E foi um nome que pegou, né? Na verdade, hoje ele nem chama Nano Banana tanto aqui, se vocês procurarem, tá? E como é que acessa, tá? Só para vocês poderem brincar, saberem onde acessa, tudo. Onde que acessa, tá? O Nano Banana vocês vão acessar em duas formas principais. Ah, Zé, eu não assino o Google. Beleza, não tem problema você não assinar o Google, tá? Eu vou pegar até um usuário aqui, ó. Esse usuário meu, ele não é assinante do Google, né? Então você pode vir aqui no Gemini, tá? gemini.google.com. E você tem, claro, você tem limites, né? Aqui eu sou o Google Pro, mas se eu vier nesse usuário aqui, ó, ele não tem, né? Então ele não tem assinatura, tá? Tanto que ele me pede aqui para fazer upgrade, né? Ele tenta me vender. Mas ainda assim, ó, consigo gerar com o Nano Banana. Tá vendo que tem uma bananinha aqui, ó? Vou dar um zoom. Ó, tá? E daí você consegue criar, se eu não me engano, 5 ou 10 imagens por dia com o Nano Banana, tá? Então, fica aí, né? Dá para usar, tem Deep Research, enfim, tem um monte de coisa gratuita no Google, você já pode brincar aqui, tá? Gemini.google.com, enfim, escreveu Gemini aí no Google, vocês vão achar, né? E tem um outro lugar que vocês podem, se quiser, gastar um pouquinho mais de neurônio, porque ela é uma ferramenta um pouquinho mais, enfim, o visual dela é um pouco mais ameaçador, né? É o AI Studio, tá? Então depois eu ponho aí, mando o link para vocês, né? Mas AI studio.google.com, tá? E daí aqui tem o AI Studio faz um monte de coisa, tá? É uma ferramenta linda, é uma das ferramentas que eu quero trazer numa das nossas aulas ao vivo e também vai estar no módulo de Google Gemini, tá? Vou falar muito de AI Studio no módulo de Google Gemini, porque não tem como não falar de AI Studio. E daí vocês vão vir aqui, ó, em Generate Media, né? Não sei se ele tem em português, tá? Eu acho que não. Mas esse terceiro aqui, ó, esse terceiro item, né? E você clica aqui, ó, em Try Nano Banana, tá? E daí ninguém sabe, tá? Inclusive eu pesquisei, ninguém sabe qual que é o limite do Google AI Studio. Às vezes eles dão mais limite, às vezes eles dão menos limite e tal. E o legal aqui é que você pode brincar com temperatura, enfim. Daí temperatura vocês vão ter que assistir minhas aulas para saber o que significa isso, tá? Não vou explicar agora, que senão eu vou gastar mais muitos minutos aqui explicando, né? Top P, enfim, ele fala o tamanho do volume de tokens e tudo isso. Então aqui vocês podem brincar com a ferramenta de uma forma um pouco mais elaborada, tá? Mas se você está começando em criação de imagem, vem no Gemini que é sucesso, fiquem tranquilos, tá? Então, fica aí, né, as dicas do Nano Banana, é fantástico, muda muita coisa, né? Não tem nem o que falar. Aí, ó, as pessoas mudando cor de cabelo, enfim, já mostrei
para vocês os exemplos, né? Mudar ângulo de foto, tá? Então aqui, ó, tem uma foto, né? Você quer mudar para 9:16 para postar, sei lá, no story no Instagram. Ele pega e dá um zoom out e imagina como esse bar de longe. Daí você quer mudar aqui, ó, para a noite e tal, o mesmo bar, enfim, ele vai refazendo, né? Então, assim, de verdade, assim, é fora do sério, né? Eu fico impressionado, apesar de já ter usado bastante, fico impressionado, né, com a qualidade das imagens, tudo. E daí, por último, né, de novo, não desistam na primeira, tá? Você não vai fazer essa imagem aqui que tá no anúncio na primeira vez que você fizer, que você tentar, né? Você vai testar, você vai criar um prompt, você vai testar como é que você vai pesquisar, você vai assistir o meu módulo de prompts de imagem, né? Lá no meu módulo de prompt de imagem aqui no nosso Fluente Digital, aqui, ó, quarto módulo aqui, ó. Todo mundo que assistiu elogiou. Fico muito feliz aí com todo mundo que assistiu, né? Então aqui do texto ao pixel, né? Genial. O ChatGPT por ter criado esse nome tão legal, do texto ao pixel. E a gente cria, né? Então, né, a gente escreve com texto, a gente cria pixels, cria imagens. Então aqui eu explico desde como criar imagens do dia a dia até criar anúncios para sua empresa, tudo isso tá aqui. Depois também falo de Firefly, falo de algumas outras ferramentas aí, Midjourney e tal. Então olhem que vale a pena, que é muito legal, tá? Então, dito isso, terminei, né, minha parte, e agora eu deixo para o Luiz aí apresentar os agentes. Cara, muito legal esse tópico. Sei que alguns de vocês buscam isso, né? Então, vários de vocês estão aí analisando, pensando em agentes, né? O Luiz, por pura coincidência, ele é meu irmão também, então não se assustem com o sobrenome. Mas o Luiz começou na IA, né, muito próximo aí de mim, né, mais ou menos no ano passado aí, e seguiu uma trilha um pouco diferente, que é a trilha dos agentes, mas eu vou deixar ele falar. Então manda bala, Luiz. Beleza, boa noite a todos. Não se assustem com a voz também, que é muito parecida, né? Então, eu vou contar aqui rapidamente, eu vou tentar ser muito objetivo, tá, pessoal? Porque eu sei que já são 9 da noite, mas vou contar rapidamente aí como eu cheguei nesse mundo. Ano passado eu participei de uma feira de startups em Dubai, tive a oportunidade de conhecer o Optimus da Tesla, que é um grande exemplo de agente de IA, né? Mas ele é um agente físico, ele já é um robô físico, né? O que a gente faz aqui, a ideia da minha empresa, que eu, na verdade, comecei muito inspirado no José. Quando eu pensei nisso aqui, conheci o Optimus, o Zé já estava começando. Então, a gente começou meio que na mesma época, mas ele já estava na frente e, na verdade, ele me deu subsídios e me ajudou muito, me guiou muito no começo. Aí a gente fez várias formações juntos. Eu, inclusive, peguei uma carona nas formações que ele já tinha disponível. Enfim, e daí a gente seguiu essas diferentes interpretações aí, diferentes caminhos da IA. Mas a ideia aqui é a gente discutir agentes, vocês já devem ter ouvido muito sobre agentes de IA, e daí eu pergunto para vocês, né? Pergunto, quem aqui tem o interesse e a vontade de criar agentes de IA? Talvez uma melhor forma de colocar isso é quem tem interesse e vontade de criar seus novos e próximos colaboradores, né? Porque essa é a verdade. Se colocar sob essa perspectiva, provavelmente muitos de vocês são gestores ou pessoas que trabalham em times ou, né, empresários, empreendedores, e a verdade é que quando você está criando agente de IA, você pode estar criando seu próximo colaborador, né? Então é assim que você tem que encarar mesmo essa forma da IA, né? E com certeza diria que é uma forma mais avançada. Eu não vou me estender muito aqui na minha apresentação pessoal, depois vocês vão ter a oportunidade de conhecer mais, vou deixar essa apresentação disponível. Queria focar mesmo no tema. E eu acho que o Zé com certeza deve ter nas aulas dele deve falar disso, mas eu queria deixar uma perspectiva do que é o agente de IA na minha visão. A melhor forma de explicar isso é porque ele é uma grande oportunidade. Então vamos mudar um pouco a pergunta. Ao invés de pensar no que é um agente, do ponto de vista de definição, porque ele é uma grande oportunidade. E daí eu trago a comparação, né? Vocês aqui, nós todos, na verdade, eu me incluo nisso, muita coisa que o Zé falou aqui, eu estou aprendendo também agora, mas nós estamos aqui num momento onde a gente está se tornando, nós estamos necessitando, de forma inadiável,
nós precisamos entender da IA, né? Nós somos humanos querendo usar a IA, né? Então, essa é a nossa realidade aqui hoje. Todos nós, né? Nós temos nossos limites de tempo, nossos limites de conhecimento, nossos limites de tarefa, nossos limites de capacidade de memória, mas mesmo assim nós estamos nos superando aqui, estamos aqui até as 9, 7 da noite, aprendendo, buscando informação, querendo saber mais, precisando, né? Porque se a gente não dominar isso, seremos dominados, com certeza, né? E daí, sob a ótica do agente, trazendo de volta para a nossa reflexão aqui, o que é o agente de AI? Por que ele é uma oportunidade tão grande? Porque no momento que você dominar, né, um conhecimento, digamos, intermediário para avançado, sobre todas essas ferramentas que o Zé Renato colocou aqui essa noite, você vai poder finalmente criar uma IA que é capaz de usar IA. E essa, para mim, é a melhor definição de um agente, né? Se você quiser a definição técnica, um agente é um sistema, né, que conduz processos de forma pré-estabelecida com um grau de autonomia muito grande. Essa é a definição técnica. Só que se eu colocasse isso aqui na tela, vocês, né, ia sair por um ouvido e entrar por um ouvido e sair pelo outro, né? Então, eu gosto de colocar essa provocação aqui. Por quê? Porque, claro, para você criar agente, ou você vai ter que comprar um agente de uma empresa como a minha, eu vou implantar isso para você, ou você, e é o melhor cenário, né, eu te digo de largada, porque comprar um agente bom é caro, né, um investimento importante que você vai fazer na sua empresa, claro, caro é relativo, né, de repente você vai ter um excelente retorno do seu investimento, mas a melhor forma de você conseguir chegar nesse ponto de decisão, e o melhor cenário é que você saiba, né, e domine as ferramentas, até para poder conceber o que seria o seu colaborador IA, o seu agente de IA, o seu, né, tem o pessoal que está chamando aí funcionário IA, né, então, você precisa dominar, porque daí sim você vai chegar nesse nível intermediário avançado para poder criar uma IA capaz de usar a IA da forma como você quer que ela use, né, e da forma como ela utiliza aqui todos os recursos, todas as tecnologias que o Zé mostrou e muito mais, né, todas aquelas frutas baixas ali que ele falou, leitura de dado, criação de conteúdo, enfim, atendimento, né, geração de áudio com a sua voz, com a minha voz, né, eu estou trabalhando em projetos, por exemplo, que a pessoa já está ligando, né, para os clientes com vozes escolhidas e desenhadas por essas empresas, né, então, mas para chegar nesse ponto, para poder conseguir pensar e conceber o seu próximo colaborador, o seu próximo, né, o seu próximo secretária, enfim, o que seja, você precisa dominar, senão você vai ter que pagar por isso, né, e mesmo se você quiser pagar, ainda você precisa saber o que você quer dele, né. Então, aqui está aí uma reflexão sobre o que é o agente e por que ele é uma oportunidade tão grande e inadiável, né? Então, além de você ter que ser o expert, ou pelo menos dominar muito bem a tecnologia, aqui acho que vocês estão se propondo a estudar, a entender, a estar à frente, né, nesse momento e pelo menos ajudar a levar esse conhecimento e tecnologia adiante, né? Além disso, eu sugiro também que eventualmente você faça uma reflexão para se tornar um gestor de IA, né? E o gestor, ele vai gerir agentes de IA, né? Eu me considero hoje um gestor de agentes de IA, né? Por quê? Porque eu trabalho com muitos sistemas e automações também, como o pessoal gosta de colocar, que tem essa característica, né, do agente de IA. Eu vou mostrar até que na prática um agente funcionando. Então, sempre quando eu chego para os meus clientes ou para novos e potenciais clientes, eu sempre coloco essa possibilidade, né? Como eu já adiantei no começo aqui para vocês. Pense no agente como seu próximo colaborador, como seu próximo membro do time, né? Se você ainda não tem alguém que trabalha na sua empresa que seja um agente de IA, muito em breve você vai ter, né? Provavelmente vai começar pelo nível secretarial, depois vai subir, vai ser um analista de dados, depois vai ser um criador de conteúdo, e vai subindo, né? Aqui eu tenho duas soluções de prateleira. Eu vou falar do atendimento inteligente hoje, né? Que é o atendimento inbound aqui, que eu criei na personificação da Simone, que é esse agente da esquerda aqui, né? Quando você está olhando para a tela.
Mas eu tenho uma outra solução de prateleira, eu também faço agentes customizados, né? Que daí é um agente outbound, ou seja, um agente de prospecção ativa. Na questão das vendas, né? Que é o meu foco, marketing e vendas, né? Um agente de atendimento é muito importante, porque ele vai receber os prospectos interessados no seu produto ou serviço e vai fazer um ótimo atendimento para tentar chegar mais próximo aí de uma venda para você, né? Para sua empresa, para o seu negócio, da forma como você quiser utilizar. E no outbound, ele vai atrás do potencial cliente para você. Vamos falar aqui, então, desse primeiro exemplo, né? Um agente hoje de atendimento inteligente, ele vai trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, sempre vai realizar atendimentos imediatos para você, vai registrar esse atendimento, né? Onde você quiser, em bancos de dados, para você ter tudo isso guardado, vai direcionar, vai interromper o atendimento, vai falar, caso a pessoa queira falar com o humano, ele vai direcionar o atendimento, vai se comportar da forma como você pré-estabelecer. Vai compreender tipos de mensagem diferente, áudio, texto, arquivos, PDF, se mandar uma foto, ele vai interpretar a foto e vai te responder da maneira mais correta possível, né, da maneira mais contextual possível. Ele vai também, né, sempre se comunicar de forma cada vez mais estruturada, humanizada, né, as mensagens vão ser cada vez mais interessantes, e daí, claro, na medida que você for refinando essa tecnologia, né, vai fazer qualificação de produtos diferentes, vai integrar com sistemas de chats distintos, né, e tem tanta coisa aqui que você pode colocar, né, pode colocar um sistema de criação de campanhas e mensagens para você disparar os WhatsApps para os seus clientes, né, como o Zé tem, a Zexa é um misto de atendimento inteligente com suporte tutor de IA, né, então, é um ótimo exemplo de agente aí também. E aqui tem diversos outros atributos, né? Sistema de follow-up automático, sistema de qualificação via e-mail. Você não precisa estar necessariamente no chat, você pode estar no e-mail e estar conversando com esse mesmo agente. Você pode estar nas redes sociais, no seu inbox, e ter esse agente de IA trabalhando por você lá dentro do seu inbox. Faz agendamento de reunião, desmarca a reunião, remarca a reunião, né? Então, isso tudo é possível aqui com a gente. E isso é uma solução que eu tenho de prateleira, quer dizer, a gente está falando aqui eu já tenho alguns clientes que estão adicionando a esse tipo de agente, a voz, como o Zé, né, eventualmente vai mostrar aqui a tecnologia do Eleven Labs, a gente já está usando as vozes que a gente cria lá, para fazer ligações, né, como é o caso da Judite aí, e falar com as pessoas, né, e os nossos clientes aqui estão mais felizes com esse sistema, com esse agente, do que as pessoas que de fato ligam, os humanos que de fato ligam, e falam com os mesmos clientes, tentando seguir as mesmas premissas. Então, tudo isso, pessoal, já está aqui, já chegou, né? Esse tipo de agente hoje, com certeza, é o agente mais comum, mais disponível hoje, dentro desse contexto de implantação de agentes, e daí tem muitos outros, né? Muitos outros tipos, muitas outras aplicações. Com certeza, vocês vão ver muita coisa surgindo, já não estão vendo, né? Tem analistas jurídicos, produtores de conteúdo, tem gestores de tráfego, né? Tráfego pago para quem faz anúncio na internet, tem analista de investimento, né? O Itaú anunciou recentemente aí que um grande consultor de investimento estaria disponível para os seus clientes, né? E estamos lançando um agente de IA, que é um consultor de investimento. Então, são tantas as possibilidades, né? Apresentando e dando um vislumbre inicial para vocês aqui, e o Zé me pediu para eu mostrar na prática, né, um pouquinho do que é essa tecnologia. Então, vou dar exemplo de um cliente rapidamente aqui, que é uma escola, né? E daí, deixa eu só chegar aqui no meu WhatsApp, que acabou saindo. Ver se eu chego aqui na tela. Me deem um segundinho. Estava tudo no jeito, vamos ver. Agora vai. Bom, enquanto meu iPhone conecta aqui, eu vou tentar conectar de alguma outra forma aqui, que é minha... Vamos ver se eu volto aqui. iPhone Lock, iPhone Connect. Certo, eu vou tentar pegar aqui um outro exemplo. Então, eu precisava do meu WhatsApp, eu vou pegar ele de outra forma aqui para mostrar a mesma coisa para vocês. Então, vocês estão vendo meu WhatsApp aqui de outra forma.
esse agente aqui, ó, era o agente que eu ia mostrar para vocês lá através do espelhamento do meu iPhone, né? Então, estou aqui no meu WhatsApp, então vou chamar esse agente aqui e ela rapidamente vai me responder, né? E na medida com que ela recebe essa informação, esse agente de atendimento dessa escola, ela vai também, né? Uma coisa que eu queria mostrar aqui para vocês, ela vai gravar a informação. Ó, então, eu acabei de chamar ela lá, ela já veio aqui na planilha do meu cliente e já gravou que o Luiz da Movidos, né, Client ID 92209, na data de hoje, demonstrou interesse, né, em alguns dos produtos. Não está definido ainda exatamente qual é o produto, né? Então, esse agente, por coincidência, é a Simone também, que é o mesmo nome que leva o meu agente da Movidos. E daí ela está me perguntando aqui, né, para eu especificar, como eu só mandei um lá, ela está pedindo para eu especificar o meu interesse. Então, eu vou falar, quero fazer um curso de yoga. Um curso de yoga. Enfim, eu já sei que a gente tem yoga lá nessa escola, então fica mais fácil aqui para eu, né, enfim, dar o exemplo aqui para vocês. Então, na medida com que eu vou interagindo com ela, ela vai salvando essas informações aqui. Então, já está na planilha, ó, a Simone já preencheu aqui, né, às 9h17 da noite. Claro que não tem mais ninguém trabalhando lá na escola, mas a Simone está trabalhando. Então, ela já preencheu aqui, ó, aqui o Luiz, né, teve essa última interação, tem interesse na formação para professores de yoga, né? Então, tá tudo salvo aqui. Tentei dar um zoom aqui para ver se vocês visualizam melhor, né? A gente está com congelamento de tela aqui, mas está aqui. Então, na medida que ela vai mostrando aqui, né, a evolução do chat. Desculpa, José, você tem alguma observação aí? Legal. Então, você gostaria de ministrar? Você gostaria de ministrar ou aperfeiçoar sua própria prática? Eu quero ministrar aulas. Agora, né, hoje, deu na telha aqui, eu quero virar professor de yoga. Então, por quê? Porque ela já está me oferecendo a formação para professores de yoga, né, que é um dos cursos disponíveis nessa escola. Então, na medida com que eu vou evoluindo aqui, acho que vocês pegaram o espírito, né, tem aqui a coluna desejo, ela salvou todas as informações. Além disso, essas informações também estão sendo enviadas aqui para um sistema de chat, né, onde qualquer pessoa que tem acesso a esse sistema consegue acompanhar o atendimento que está sendo dado aqui, né? Tem que carregar de novo, atualizar essa página, mas olha lá, né? A gente tem aqui toda essa conversa que está sendo feita aqui, ela está sendo salva aqui também, e eventualmente amanhã, né, se eu atravessar todo esse processo de atendimento e me tornar uma oportunidade real para essa escola, amanhã alguém vai entrar nesse chat e vai tentar acabar de me vender uma formação de yoga, né? Então, tudo isso está sendo salvo, e além de tudo isso, quer dizer, esse agente, se eu parar de, vamos dizer que eu não quero mais falar de yoga, né? Ou eu tenho uma pergunta muito específica sobre yoga, eu consigo ficar milionário, sendo professor de yoga, né? Ela vai usar do conhecimento que ela tem, né? Ela já é um agente pré-treinado, ela vai me dar uma resposta que seja uma resposta adequada, né? Então, ela sempre com viés aqui de tentar vender o curso, né? Então, ela me deu uma resposta curta, né? Claro, muito eloquente, muito bem colocada, né? Mas a formação não garante riqueza milionária, mas ministrar yoga pode trazer realização e boa renda. Então, quanto que eu posso ganhar, né? Eu acho que vocês pegaram aqui a ideia, né? Eu posso conversar com ela de forma contínua. Ela tem um processo já pré-estabelecido, e aqui vou mostrar mais uma ideia aqui para vocês, né, do que é esse agente de fato e de como ela funciona. Esse aqui é o cérebro daquele agente lá, né? Isso aqui é uma automação, como o José colocou lá no começo da apresentação. Então, tudo que está acontecendo com aquele agente, né, todas essas perguntas, essas informações que eu estou fazendo, está chegando no log dela aqui, né? Então, essa aqui provavelmente é a minha última interação com ela. Ela chega numa forma de um pacote de informação, né, que acho que vocês não precisam saber, nem vem ao caso aqui, só estou falando por curiosidade mesmo, chama webhook, isso é um pacote de informação que traz todas as informações aqui, ó,
da minha interação com ela, né? Inclusive a mensagem vem aqui num campo bem pequenininho, né? Quanto que eu posso ganhar de renda está aqui. E daí ela percorre um processo todo, né, para entender passo a passo para onde essa pergunta deve ser direcionada. E ela tem aqui um espaço definido como um estágio de atendimento chamado Q4, né, dentro do agente especialista em yoga e calistenia, que vai gerar uma resposta para mim, né, que é a resposta que eu preciso. Após a formação, você pode atuar presencialmente, oferecendo aulas individuais ou em grupo. Exatamente o que eu recebi aqui no meu WhatsApp, né? Então, isso aqui é um agente. Mostrado de uma forma bastante rápida e resumida, né? Eu estou tentando dar aqui um viés de realidade para vocês entenderem tudo que está acontecendo por de trás dos panos, né? Então, vamos lá. Uma automação que pode ser utilizada em qualquer ambiente, em qualquer interface que você quiser colocar, que está usando exatamente o que o Zé colocou, né? Dentro do contexto mais importante, está usando um prompt, né? Aqui é o prompt desse agente especificamente, né? Que é um agente especialista em yoga e calistenia, e toda a estrutura desse prompt aqui, que é um dos prompts dentro, né, do que a gente chama de um sistema multi-agentes, ele é um agente especialista, e o mais importante dentro desse prompt é o que o José propõe lá no método Copper, que é o contexto, né? Então, mesmo que isso seja um prompt avançado de um agente específico, o que ele mais traz aqui dentro dessas marcações é contexto, para que esse agente saiba exatamente o que responder, quando responder, né, e da forma que a gente gostaria de responder, com um objetivo específico de vender o curso que ela está tentando me vender. Então, vocês imaginam, isso aqui é para um atendimento de vendas específico para essa escola. Você pode fazer muitas outras coisas, inclusive programar dessa forma, né, também o seu próximo colaborador, um agente que pode trabalhar para você, da forma pré-estabelecida, seguindo um processo, seguindo um rito, né, e tendo um grau de autonomia, quer dizer, ninguém está aqui gerenciando esse agente nesse momento. Amanhã as pessoas vão entrar aqui nesse sistema de gestão de chat e elas vão ver se a Simone, né, seguiu aqui, claro, uma ordem razoável, racional e, na verdade, efetiva de atendimento para tentar vender para o Luiz da Movidos um curso de yoga. Então, as pessoas vão poder avaliar isso, mas amanhã de manhã. Hoje a Simone está trabalhando de forma autônoma, ela está sozinha aqui, né, fazendo todo esse atendimento. Inclusive, se eu quiser, daqui a pouco ela vai me mandar o preço, vai me mandar o link de pagamento, vai me mandar a próxima promoção que ela tem disponível, né, e por aí vai. Então, esse é o melhor exemplo que eu consigo dar nesse espaço curto de tempo aqui, para vocês entenderem o que é e, de fato, verem a gente trabalhando na prática, né? Ela está, além de tudo, preenchendo as informações, salvando tudo isso. E um último ponto, né? Ela, além de ter informações pré-estabelecidas que ela vai usar para gerar as respostas que ela está me gerando aqui, né? Ela também vai ter, nesse caso, configurada através de um Google Docs, né? Ela vai ter todo esse conhecimento que eu quiser colocar como um sistema de treinamento ou informação que ela precisa ter para poder responder as perguntas, né? Então, se eu perguntar para ela, esse curso é reconhecido pelo MEC, né, que é uma pergunta comum, claro, para quem está buscando esse tipo de curso, de formação, né? Então, esse curso é reconhecido pelo MEC, né? Ela vai buscar algo similar, né? Ou alguma coisa que esteja embasado nessa resposta. Então, no caso, não. No Brasil, a formação de yoga tem caráter livre, amparada pela lei XXX, né? Então, quer dizer, se amanhã eu quiser vir aqui mudar essa informação e o curso passar a ser reconhecido pelo MEC, eu só vim aqui atualizar. Todo dia à noite, às 20 horas, ela atualiza o conhecimento dela baseado nesse documento, né? E, então, amanhã ela passa a responder que sim, que esse curso é reconhecido pelo MEC, né? Ela respondeu certinho. Essa formação não é reconhecida pelo MEC, pois o yoga é uma atividade de formação livre no Brasil. Ela nem citou a lei e tal, porque ela não achou relevante nesse caso, né? Mas ela buscou o conhecimento dentro desse arquivo que a gente programou. Então, um breve exemplo, né, do que é um agente
que tem, então, voltando para a terminologia técnica aqui, né, que é um sistema com processos bem definidos, com as suas definições pré-estabelecidas, com um grau de autonomia muito grande. De uma forma mais simplificada, é a IA, usando a IA da forma como você quer que ela utilize, né? Não só as ferramentas, mas as informações e os processos que você estabelecer, muitas vezes dentro de uma automação, né, que é o cérebro, nesse caso aqui a arquitetura que a gente usou, mas pode também não ser, né? Pode também ser dentro de algum outro tipo de sistema que não seja um sistema de automação como esse que eu estou mostrando para vocês aqui, né? Que chama também, muito conhecido, e muitas pessoas têm falado a respeito, chama N8N, né? Então, tenho certeza que o Zé vai mostrar mais disso na medida com que a gente for avançando no curso. Só um pouquinho do que eu faço. Eu estou gravando algumas aulas aí para o Zexa AI também, né? Para o Fluente Digital. Então, vocês vão ter algumas aulas minhas aí, falando um pouco mais de agente, falando um pouco mais sobre essas possibilidades. E, enfim, fico à disposição para responder alguma dúvida que vocês tiverem. Tentei resumir aqui de forma bem rápida e precisa, né, todo esse trabalho que envolve, claro, muito mais complexidade, mas importante, né, que envolve uma oportunidade gigantesca, que é a criação dos seus próximos agentes, ou seja, a criação dos seus próximos colaboradores, seus próximos membros de time, e, né, esse novo mundo maluco aí, que vai ser esse mundo onde a gente vai estar trabalhando lado a lado com esses robôs, tanto digitais quanto físicos também, né? Como foi o caso lá, eu conheci já o Optimus, estou louco para andar no carro também, o carro autônomo, que é considerado um agente de inteligência artificial, né? Não sei se vocês já tiveram essa grande experiência, e tantas outras coisas que estão vindo aí para revolucionar de fato a nossa vida. O mais importante, começa como a gente começou aqui, né? Eu e o Zé começamos de forma muito similar a vocês, estudando o fundamento para poder entender como funciona e eventualmente replicar, se você quiser ir num nível mais avançado, como é o caso dos agentes, replicar, né, nesses sistemas poderosíssimos que são, né, as próprias IAs, usando as ferramentas de IA de forma muito ampla e muito efetiva, aí, também chamados de agentes de IA. Beleza? Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma colocação? José? Fui bem? Consegui resumir? Então tá bom. Uhum.
Acho que eles são alemães, sim. Ó, rapaz, vou te falar, que aula bacana, viu, meu irmão? Adorei. Agora me aguenta que eu vou ficar exorcizando você, tá? Ô, show de bola. Show de bola, meu. Belkis Ayala. Tá aqui do lado, aqui, é a minha... Boa noite. Assisti, sim, assisti junto com ele. Eu tava comentando que, né, que nem eu mandei na mensagem, né? Algumas das ferramentas que você apresentou, eu cheguei já até a utilizar. Se eu não me engano, o Eleven Labs, na época que nós tínhamos uma rádio, eu criei várias vinhetas nesse Eleven Labs. E Gemini, né? Criação de imagens e algumas coisas, né? Então, assim, a gente está gostando bastante do curso, que a gente aprende muito mais, abre mais a cabeça para várias coisas, né? E também para utilizar no nosso trabalho também, né? Com o que a gente faz, que a gente... Áudio e vídeo, áudio e vídeo. Áudio. É, Depois- áudio e vídeo. Sim. Nossa, que legal. Agora? Nossa, que legal. Ah, rapaz, Olha, que legal. Não, muito legal. Sim, pô, legal, né? Depois, umas coisas para ele. sim. Meu Deus, manda pra gente depois. Obrigada, viu? Obrigado, Renato. Pô, obrigado.
Boa noite, tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite.